E aí, galera, irei trazer aqui para vocês outras correções das atividades da segunda avaliação trimestral de matemática. E vocês devem agradecer à aluna do canal Determina, Maximiliane Ferreira, que nos ajudou enviando as atividades para o professor. Então vocês devem agradecer a ela, Maximiliane Ferreira. Então, galera, vamos aqui para a correção das atividades. A primeira atividade aqui, galera, a gente tem uma equação do segundo grau. Dessa forma, ax² mais bx mais c é igual a zero, onde a, b e c são os coeficientes da equação. Essa equação aqui, o coeficiente a, que acompanha x², é 3. O coeficiente b é menos 2. E o coeficiente c, que não acompanha nem x nem x², é o menos 8. Agora a gente vai achar o discriminante, antes de achar a solução. O delta é dado por b² menos 4, que multiplica a, que multiplica c. No lugar de b, de a e de c, a gente troca pelos coeficientes. b² menos 2², menos 4a. O a vale 3. c, menos 8, menos 4ac. Agora a gente resolve aqui a expressão numérica do delta. Menos 2² é 4, porque é menos 2 vezes menos 2. É 4 positivo. 4 vezes 3 aqui é 12. 12 vezes 8 é 96. Multiplica os sinais, menos vezes menos é mais. Então, o delta deu quanto? Deu 100. Agora a gente vai para o Bhaskara. X, que é a incógnita da equação, é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Esse mais ou menos aqui, galera, a gente vai quebrar em duas raízes. Por que em duas raízes, professor? Porque o delta foi maior que zero. Então, a gente tem um x', que vai ser menos b, menos 2. Ó, menos 2, parênteses, porque o b é negativo, mais raiz de delta, que é 100, sobre 2 vezes a, que é 3. Menos com menos aqui, menos antes com menos depois, é mais 2. Raiz quadrada de 100 é 10, sobre 6. 2 vezes 3 é 6. 2 mais 10 aqui é 12. Isso aqui é 12. 12 divide por 6 é 2. Agora a gente faz o x duas linhas. E eu vou fazer direto. Isso aqui não precisa de repetir. Repete só isso aqui e troca o sinal. Mais 2 menos, seria mais 10. Agora é menos 10. Menos 10 sobre 6 é igual mais 2 menos 10, isso é menos 8, sobre 6. O certo aqui, galera, seria simplificar, mas o exercício não simplificou. Ficaria menos 4/3, mas como o exercício facilitou, a solução aqui é a terceira opção. Menos 8/6 e 2. É a solução dessa equação. Atividade número 2, galera, a gente tem aqui um triângulo retângulo, observe com o professor, ângulo reto. De frente para ele, a gente tem aqui a hipotenusa, que é o comprimento da rampa. A altura aqui é 4 metros, ou seja, um dos catetos, e o outro aqui é 10 metros. Para facilitar o descarte dos resíduos de uma determinada obra, o engenheiro responsável desenvolveu o projeto de uma rampa. Essa rampa servirá para que os resíduos gerados deslizem por ela até atingir o chão, onde serão coletados por outra equipe. A imagem abaixo representa o perfil desse projeto desenvolvido pelo engenheiro. De acordo com esse projeto, qual é a medida do comprimento em metros dessa rampa? Ô, galera, aqui é Pitágoras. Partiu para o abraço, que nem o professor mostrou para vocês aqui, ó. De frente para o ângulo reto, nós temos aqui o comprimento da rampa, que é a hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 10 ao quadrado é 100. 4 ao quadrado é 16. Somando aqui nos dá 116. Esse 2 aqui, que é expoente, passa para o outro lado como raiz quadrada. Então, ficamos com comprimento da rampa é igual a raiz quadrada de 116. Aí a gente vem aqui, ó, e fatora. Divide por 2, dá 58. Divide por 2, dá 29. 29 é primo. Divide por 29, dá 1. Esse daqui, 2 ao quadrado vezes 29 é o 116 escrito de outra forma. Aí, no lugar desse 116 aqui,
vocês colocam a fatoração. 2 ao quadrado vezes 29. O índice da raiz aqui é 2. Agora é hora do vapo-vapo. Vapo nesse 2 e vapo nesse 2 aqui. Esse 2, que é base, ele sai da raiz ficando 2 raiz de 29 metros. Por isso o gabarito aqui, galera, é a segunda opção. Aqui na atividade 3, a gente tem aqui, em uma embalagem de gelatina, a gente tem uma razão aqui da quantidade do produto em gramas e a quantidade de água em mililitros. O professor colocou aqui, quantidade do produto e água é 15/80. Vocês respeitam essa relação, essa frase diretamente. Aí, Rafaela irá preparar uma gelatina, utilizando 54 gramas desse produto. Coloquei aqui 54, porque quantidade do produto, fica no numerador. Quantidade de água fica no denominador. E eu não sei qual é a quantidade de água que ela vai ter que utilizar para preparar 54 gramas de gelatina. Ou você monta dessa forma que o professor fez aqui, uma proporção, ou você parte para a regra de 3. Por isso que o professor colocou aqui ou. Tanto faz usar a proporção como a regra de 3. Quantidade de produto e água. 15 está para 80, assim como 54 gramas está para x. Aqui a gente multiplica em cruz e parte para o abraço. 15 vezes x é 15x, 54 vezes 80 é 4.320. Da mesma forma aqui, galera, aqui seria o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que é multiplicar em x também, entendeu? Da mesma forma, a proporção é a regra de 3, galera, a mesma coisa, beleza? Como 15 aqui multiplica por x, ele passa para o outro lado, dividindo, e nos dá 288. Por isso aqui o gabarito é a primeira opção. Atividade número 4. Pedro vende pacotinhos de café em grãos e de café moído em sua cafeteria e ambos custam o mesmo preço. Então foi isso que o professor fez aqui. Observe com o professor até esse ponto. Café em grãos, CG, é igual CM, café moído, que tem o mesmo preço X. Certo dia, Pedro vendeu 16 pacotinhos de café em grãos. Até esse ponto aqui, observe com o professor, café em grãos. Foi vendidos 16 pacotinhos de café em grãos, ou seja, o preço total 16x, pois o preço é x, visto anteriormente. Já o café moído, ele vendeu nesse mesmo dia uma quantidade de pacotinhos numericamente igual ao preço dos pacotinhos de café. Ponto. O preço de pacotinhos de café é x. Então, o café moído, ele vendeu x café moídos, tá aqui, ó, x cafés moídos, ele vendeu isso. E o café moído aqui, galera, a gente troca por quem? Por x, né? Porque a quantidade é igual ao preço. X vezes x, x quadrado. X da quantidade e x do preço. X vezes x, x quadrado. Observe isso daí, beleza? Agora a gente vai para o interessante. O interessante aqui é o comando da questão. Ao final das vendas, Pedro observou que nesse dia o valor total arrecadado com os pacotinhos de café em grãos foi equivalente à metade do arrecadado com os de café moído. Então, observe com o professor. Café em grãos é igual a metade dos cafés moídos, CM/2. Agora a gente troca, né, galera? O CG, café em grãos, é 16x. O CM é x quadrado. O 16x aqui é a mesma coisa que estivesse sobre 1, beleza? Agora a gente multiplica em cruz, dessa forma, porque a gente tem aqui uma proporção. X quadrado vezes 1 é x quadrado, 16x vezes 2 é 32x. Esse 32, galera, passa para o outro lado, beleza? Por que isso, professor? Porque a gente vai chegar aqui numa equação quadrática incompleta. Não tem o valor de c, beleza? Como a gente tinha na questão número 1. Aqui não tem o valor de c. Vocês vão partir para o abraço aqui usando o fator comum em evidência. Eu tenho x aqui, eu coloco ele em evidência. Agora eu volto. X quadrado dividido por x é x. 32x dividido aqui por x aqui, ó, dá 32. Beleza? E aqui dentro tem um sinalzinho de menos.
Agora partiu para o abraço. Eu tenho aqui uma multiplicação entre x e o parênteses que dá zero. Ou x' é zero, ou o que está dentro do parênteses, x menos 32 é zero. Mas o professor já colocou o resultado aqui direto. Beleza? Porque seria x menos 32 é igual a zero. Passa para o outro lado aqui. X é igual a quem? A 32. Que nem o professor colocou no resultado final aqui, galera. Entenderam? O zero aqui não é interessante para a gente. O interessante para a gente é quem? 32. O valor dos pacotinhos aqui vale R$32. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente quer o valor total arrecadado com a venda dos cafés moídos, que é esse cara aqui, que é x ao quadrado, então vai ser 32 ao quadrado, que é a mesma coisa que quem? 32 vezes 32. E isso é igual a R$1.024. Gabarito aqui, última opção. Questão número 5. Galera, nessa questão número 5 aqui, dentre esses gráficos, qual representa o gráfico de uma função? Quando a gente tem, galera, o primeiro gráfico aqui, uma reta como essa aqui, vertical ao eixo x, isso não representa uma função. Para ser função, galera, ou a reta é inclinada ou a reta é paralela ao eixo x. Quando você passa retas paralelas ao eixo y, nesse segundo gráfico, vocês percebem que ele toca em dois pontos. Galera, essas retas imaginárias paralelas ao eixo y, elas têm que tocar em apenas um ponto no gráfico desenhado para ser função. E vocês percebem tanto isso na segunda e no terceiro gráfico aqui, que quando você passa retas paralelas ao eixo y, essas retas tocam em dois pontos no gráfico desenhado. E a única função que a gente tem aqui está representada aqui no plano cartesiano número 4, que é a função do primeiro grau, que é uma reta inclinada em relação ao eixo x, galera. Beleza? Por isso o gabarito aqui é esse daqui, é o número 4. Então, galera, aqui a gente vai fatorar essa fração aqui. Professor, como que é feito isso? Observe com o professor. Nós temos o tracinho de fração. No numerador, galera, a gente tem aqui 4x² menos 4x mais 1. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Professor, como que você sabe disso? Pega lá 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Para você fatorar isso daqui, você vai escrever a raiz quadrada aqui dos termos que possuem raiz quadrada exata, que é esses dois aqui que o professor escreveu. A raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x. Beleza? A raiz quadrada de 1 é 1. Professor, mas que sinal que eu coloco aqui no meio? Como esse termo aqui do meio está negativo, aqui, galera, é negativo. O que a gente faz agora, professor? Galera, a gente eleva ao quadrado. Esse trinômio tem esse produto notável. É o quadrado da subtração de dois termos. Aí a gente coloca aqui 2x menos 1 elevado a 2. Esse daqui, galera, é o quadrado da diferença. Como que você sabe disso, professor? Olha com o professor aqui, galera. 4x² menos 1. Você vai extrair a raiz quadrada de 4x² e vai extrair a raiz quadrada de 1. Isso aqui nos dá 2x, porque 2x vezes 2x é 4x², e a raiz quadrada de 1 é 1. Aí vocês vão escrever assim, observe com o professor. Isso daqui, que eu vou colocar cá embaixo, a gente vai ter. É o produto da soma pela diferença. Vai ser 1 com mais e 1 com menos. Vai ser esse 2x aqui, com o número 1, que é esse daqui, e aqui 2x com o número 1. O que a gente vai fazer agora? A gente vai simplificar. Vou até trocar de cor. Aqui, o quadrado aqui é 2x menos 1 vezes 2x menos 1. Eu posso cortar isso aqui com esse cara aqui, ó. Porque isso aqui é 2x menos 1 vezes 2x menos 1. O que sobra? No numerador, sobra isso daqui. 2x menos 1. No denominador, sobra 2x mais 1. Essa aqui é a resposta. E isso aqui que o professor é o rascunho dos exercícios. Beleza, galera? Então, galera, isso aqui
que é a nossa forma fatorada, simplificada da fração, a gente vê na letra A, beleza? A frente de um terreno localizado entre dois estacionamentos será fechada com um portão. O desenho abaixo representa a vista superior desse terreno e dos estacionamentos com algumas medidas indicadas. Esse aqui é o terreno, estacionamento 1, estacionamento 2. Frente do terreno é esse segmento aqui, ó. Vou destacar para vocês, ó. Esse segmento aqui é a frente do terreno, beleza? Descendo aqui. Qual é a medida do comprimento da frente desse terreno? Ah, então a gente tem que calcular a frente desse terreno aqui. Observa com o professor, que doideira! Olha só, eu irei esticar esse segmento aqui do estacionamento. Observaram aí? Essa medida aqui, que eu vou chamar de x, é a mesma que a frente aqui do terreno, que a gente quer, beleza? Observe com o professor mais uma vez, olha que legal. Que isso aqui tudo que eu estiquei, esse segmento todo, vale 44. Só que daqui até aqui, eu tenho 20. Opa, professor, então aqui o senhor tem 24 metros? Sim. Então, professor, você vai aplicar teorema de Pitágoras? Sim, galera. Aqui a gente tem um triângulo retângulo, de frente aqui a hipotenusa, beleza? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto aqui vale x quadrado e esse aqui é 24 ao quadrado. Agora a gente parte para o abraço. Esse cara que está aqui, galera, vai para o outro lado, beleza? Só que eu já vou fazer diretão. Vai ficar assim, ó, x quadrado é igual 30 ao quadrado é 900 menos 24 ao quadrado é 576. Então o professor já passou para o outro lado subtraindo. X quadrado é igual a 900 menos 576. Isso nos dá 324. Vocês lembram com o professor que esse elevado a 2 passa para o outro lado com a sua operação inversa? X é igual a raiz quadrada de 324, que é igual a 18. E a gente marca aqui o gabarito, a letra B. Imprimir um lote de jornais. 15 impressoras que têm o mesmo desempenho gastam juntas 6 horas. Certo dia, um pico de energia danificou 3 dessas impressoras. Com isso, as 12 impressoras não danificadas trabalharam juntas para imprimir um lote desses jornais. Nesse dia, em quantas horas 12 impressoras imprimiram um lote desses jornais? Então, galera, nessa questão número 4, nós temos aqui uma regra de 3 composta. E se você quiser deixar mais fácil, a gente pode fazer como regra de 3 simples. Porém, as grandezas são inversamente proporcionais. Você monta, que nem o professor montou aqui, beleza? Coloca lote, impressoras, horas. Um lote de jornais, 15 impressoras imprimem em 6 horas. O mesmo lote, 12 impressoras, por que 12, professor? 3 se danificaram pelo comando da questão. Imprime isso em X horas. Essa parte aqui, galera, a gente vai descartar, beleza? Porque é um e um lote. O lote é o mesmo, não aumentou a quantidade de lotes. A gente só vai utilizar impressoras e horas. O que o professor fez? Quando a quantidade de impressoras cai, vocês concordam comigo que a quantidade de horas para imprimir a mesma quantidade de jornais nesse lote tem que aumentar? Porque, olha só, presta atenção, eu tinha 15, gastava 6 horas. O meu maquinário diminuiu, vai gastar mais horas, galera. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma diminui, a outra aumenta. E a gente vai fazer a regra de 3 aqui, galera. Coloca aqui assim, ó, a equivalência. E quando é grandezas inversamente proporcionais, a gente multiplica na mesma linha. 12 multiplica na mesma linha aqui, ó, vezes x. É 12x. 15 vezes 6. Isso nos dá 90. Esse 12 multiplica por x. X é igual a 90 dividido por 12. Isso é igual a 7,5 horas que essas 12 impressoras irão gastar. Galera, como a gente fez na atividade 5, essa atividade 9 pergunta qual dos gráficos aqui é uma função.
Como o professor explicou para vocês na atividade 5, a reta vertical aqui no primeiro gráfico, AX, não é uma função. A reta vertical ao eixo X não é uma função. Essa elipse aqui não é uma função. Se você passa uma reta paralela ao eixo Y, toca em 2 pontos do gráfico, isso aqui não é uma função. Como essa parábola aqui tombada, se você passa uma reta paralela ao eixo Y, toca em 2 pontos no gráfico, não é uma função. E a única função aqui é essa função quadrática aqui no quarto gráfico. Uma função quadrática que tem uma parábola. Beleza, galera? Então o gabarito aqui, última opção. Um clube tem uma das sedes localizada no centro de uma cidade e a outra em um bairro residencial. Em ambos os lugares, a proporção entre a quantidade de sócios e de bebedouros é a mesma. Na sede do bairro residencial, tem 11 bebedouros para 462 sócios. Já na sede do centro, existem 5 bebedouros a menos do que os da sede do bairro residencial. Quantos sócios tem a sede desse clube que está localizada no centro da cidade? Então, galera, esse exercício falou que existe uma proporção entre a quantidade de sócios e a de bebedouros. E o que o professor fez? Quantidade de sócios dividiu pela quantidade de bebedouros. E isso aqui é igual a uma constante K de proporcionalidade. E agora, galera, a gente monta o quê? A proporção. Essa primeira razão aqui é do primeiro clube social e essa daqui é do outro clube social. 462 sócios estão para 11 bebedouros, assim como X sócios do outro clube, que está no centro, está para 6 bebedouros. Professor, como que você descobriu que aqui é 6 bebedouros? Ô, galera, falou o seguinte, na sede do centro existem 5 bebedouros a menos do que na sede do bairro residencial. No bairro residencial, a gente tem 11 bebedouros. Feito isso, a gente multiplica em X. Como assim, professor? Dessa forma. Vamos lá. X vezes 11 é 11x e multiplica 462 vezes 6. Professor, por que você não fez a multiplicação de 462 vezes 6? Ô, galera, eu quis manter porque o 462 é múltiplo de 11. Esse 11 que está aqui, ele vai para o outro lado e vai fazer a sua operação inversa, que é a divisão. Isso aqui se mantém, 462 vezes 6 divide por 11. O que a gente faz? Vapo. 462 dividido por 11, isso é 42. Por isso o professor colocou 42 vezes 6, que nos deu 252 sócios. Gabarito letra B. Em uma feira de livros, os exemplares de gibi eram vendidos pelo mesmo preço. Certo dia, Guilherme foi a essa feira e comprou uma quantidade de gibis, que equivalia numericamente ao preço de cada um. No dia seguinte, ele voltou a essa feira com a sua irmã e resolveu comprar outros 5 gibis. Guilherme gastou, no total, R$ 36 nessas duas compras. Quantos reais Guilherme pagou em cada gibi comprado nessa feira? Então, galera, essa número 7, você vai considerar que a quantidade de gibi é igual ao preço unitário dele. Foi isso que disse o comando da questão. E nos disse o seguinte, que quando ele foi a primeira vez para comprar uma certa quantidade de gibis por um preço tal, G vezes P, isso foi somado com a segunda vez que ele foi lá e comprou 5 gibis pelo mesmo preço P, né? Já que o preço e a quantidade de gibis são iguais numericamente. Lembre-se o quê? Que a quantidade de gibis e o preço foi na primeira vez que ele foi lá, beleza? Isso tudo, galera, a primeira vez com a segunda vez, nos dá R$ 36 que ele gastou. Então, a gente faz o seguinte, já que G é igual a P, para a primeira vez que ele foi lá comprar os gibis, no lugar de G aqui, que é a quantidade de gibis, eu coloco P. Substituir. P vezes P é P quadrado, mais 5P. Esse 36 eu passei para o outro lado, com a sua operação inversa. Professor, por que o senhor fez isso? Ô, galera, eu fiz isso para me chegar numa equação do segundo grau em P. AP quadrado mais BP
mais C é igual a zero. É uma equação do segundo grau em P. Aí eu descubro A, descubro B, descubro C e parto para o abraço. Tá bom, galera? O A aqui, vamos lembrar com o professor, A é igual a 1, o B é igual a 5 e o C aqui vale quanto? Menos 36. Aí o professor jogou em Bhaskara, achou o delta e depois achou o P', o P duas linhas, o senhor não fez, professor. Eu não fiz, galera, pois vai dar um valor negativo e o preço é positivo. De quanto? De R$4, beleza? Está aqui. Letra A é o gabarito. Atividade número 12. Essa atividade número 12 aqui, galera, nos dá 1, 2, 3, 4 relações que vão do conjunto P ao conjunto Q. O conjunto P está aqui, na forma do diagrama de Venn, e o conjunto Q também. Aí está perguntando qual dessas relações é uma função. Ô, galera, para ser uma função, todo mundo que está no conjunto de partida, que é o domínio, tem que se relacionar com apenas um elemento do conjunto de chegada, que é o contradomínio. Tem que se relacionar com apenas um elemento do conjunto de chegada, que é o contradomínio. Ou seja, todos os elementos que estão aqui no conjunto de partida se relacionam com apenas um elemento do conjunto de chegada. Aqui não pode sobrar elemento, sem setinha, como eu mostro para vocês aqui, e aqui só recebe uma setinha, beleza? Dos elementos do conjunto de chegada. O conjunto P é o domínio e o conjunto Q é o contradomínio. Conjunto de partida, conjunto de chegada. E isso, galera, a gente verifica apenas na relação H. Vocês podem verificar a relação F, G e J. Não vai ser igual a esse relacionamento aqui, que é a definição de função, beleza? Vocês vão substituir o conjunto de partida, são os elementos X, e o conjunto de chegada são os elementos H de X, tá bom? O X, quando vale zero, vocês acham H de zero valendo zero, por isso que o zero chegou no zero. Quando o X vale 2, que é o segundo elemento aqui, o H de 2 troca o X por 2, fica 2 sobre 2, que é 1. Por isso que o 2 foi no 1. Ou seja, o elemento vai na sua metade. 4 foi no 2, 8 foi no 4, 16 foi no 8. Por isso, o gabarito aqui é a terceira opção. Isso é definição de função. Então, pessoal, essa atividade número 13 aqui, Marcos comprou um eletrodoméstico que custou R$ 308,16. Era para ter uma imagem aqui, mas deu probleminha na hora que a aluna me enviou. Ela pagou esse eletrodoméstico em 4 prestações do mesmo valor. Qual foi o valor em reais de cada prestação desse eletrodoméstico? Então, galera, vocês vão dividir 308,16 por 4. Divisão com números decimais, vocês devem igualar os dígitos depois da vírgula. O 4 aqui não tinha dígito nenhum depois da vírgula. Então, o que o professor fez? Se aqui tem 2 dígitos, o 4 vai ter 2 dígitos, como o professor fez aqui. Elimina a vírgula, não tem mais vírgula, beleza? E divide 30.816 por 400 e nos dá 77,04. O mesmo resultado que a operação anterior. Essa atividade 14 é tranquila, porque Fernanda ela fez uma receita de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Para fazer a massa desse bolo, ela utilizou 1,5 xícaras de leite. O que o professor fez para representar 1,5 xícaras? É 1,5x. O x aqui é a quantidade de ml que tem a xícara. Observe a continuação do comando. Para a cobertura, meia xícara de leite. Ô galera, meia xícara é 0,5x. Eu não sei a quantidade que cabe dentro da xícara, por isso eu coloco x. Ou seja, ela utilizou num total, somando o bolo com a cobertura, 480 ml. Agora a gente vai saber quantos ml de leite cabem em cada xícara. 1,5x mais 0,5x é 2x. Isso é igual a 480. Passo 2 dividindo, x é igual a 480 divide por 2, x é igual
A metade de 480 é quanto? 240 ml. Ou seja, gabarito aqui, terceira opção. Pessoal, essa atividade 15 aqui, Thaís vai recortar a letra inicial do seu nome de uma folha de papel emborrachado, a partir do molde destacado em cinza na malha quadriculada abaixo. Quantos centímetros quadrados de área terá a letra que Thaís irá recortar dessa folha de papel emborrachado? Ô galera, vou mostrar para vocês aqui que cada quadradinho aqui, como esse que eu estou colorindo aqui, tem 1 centímetro de lado. Então a gente tem um quadradinho que tem 1 centímetro de lado. A área do quadrado é lado vezes lado, ou seja, é 1 vezes 1. Isso nos dá 1 centímetro quadrado de área. Eu quero saber qual que é a área total da letra T. É só eu contar a quantidade de quadradinhos. Vamos com o professor. 1, 2, 3, 4, 22 quadradinhos. Então vai ser 22 vezes a área de cada quadradinho. Então vai ser 22 vezes 1. E a área da letra T é 22 centímetros quadrados. Gabarito aqui, primeira opção. Então, galera, essa atividade 16 aqui, nós temos uma reta numérica em que uma unidade foi dividida em 5 partes iguais, do 0 a 1, do 1 ao 2. Vocês podem perceber que a unidade foi dividida em 5 partes iguais. Eu peguei 1 e dividi por 5 e nos deu 0,2. Ou seja, cada tracinho aqui eu aumento 0,2 no resultado anterior. Por exemplo, se aqui eu tenho 1, o tracinho aqui, que é esse daqui, que é o próximo, vai ser 1,2. O próximo, que é o quê? É 1,4. Beleza? E assim por diante. Aqui, esse tracinho aqui é 1,6. O R é 1,8. E depois é o 2. Entenderam aí, galera? Então, nessa reta, o ponto que corresponde ao número 1,4, a gente já achou esse cara, que é quem? É o ponto Q. Gabarito aqui, segunda opção. Muito simples. Essa questão número 17 aqui é uma atividade que a gente vai utilizar a regra de 3. 20 trufas em uma caixa é R$ 48,00. Como o preço é proporcional ao número de trufas dentro da caixa, Flávia escolheu a caixa que tem 5 trufas e ela pagou X reais. Então, quando a gente aumenta a quantidade de trufas, o preço aumenta. Grandezas diretamente proporcionais, a gente multiplica em cruz assim, ó, 20 vezes x é 20x. Isso é igual a 5 vezes 48, que nos dá 240. O 20 passa para o outro lado dividindo, porque está multiplicando por x. X é igual a 240. Divide por 20. Hora do vapo, vapo. 1 0 aqui e divide 24 por 2. É 12. Ou seja, ela vai pagar R$12. Primeira opção. Como já resolvido anteriormente, galera, aqui a gente vai encontrar as raízes dessa equação do segundo grau aqui. X² mais 2x menos 35 é igual a 0. Lembrando da forma reduzida da equação do segundo grau. Ax² mais bx mais c é igual a 0. Em que A acompanha x², B acompanha x e C não acompanha nem x² e nem x. Então A, para essa equação aqui, vale 1. Eu tenho aqui 2x, o B vale 2. Eu tenho aqui menos 35 e o C vale menos 35. Substitui aqui no discriminante, b² menos 4ac, 2 ao quadrado, b ao quadrado, 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 35. Fazendo aqui essa expressão aqui, galera, que o professor risca aqui para vocês aqui, isso nos dá 144 o discriminante. Joga em Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aí vocês vão quebrar em x', em x duas linhas. Um é com mais antes da raiz e o outro é com menos antes da raiz, beleza? Um vai dar 5 e o outro vai dar menos 7. Por isso o gabarito aqui é a terceira opção. Questão 19. Uma manicure tinha um total de 320 vidros de esmaltes e, ao organizá-los, contabilizou que 80 desses vidros
não estavam mais em condições de uso. A fração que representa a quantidade de vidros de esmaltes em condições de uso em relação à quantidade total de vidros de esmaltes dessa manicure é. Então, galera, fração numerador e denominador. Eu coloquei aqui esmaltes utilizáveis. E TE aqui, o T, eu coloquei aqui total de esmaltes. Ficou 240 sobre 320. Mas como que eu cheguei em 240 aqui no numerador? Ô, galera, os esmaltes utilizáveis é o total de esmaltes menos os 100 condições. SC aqui, 320 menos os 100 condições, 80, 240. 240 sobre 320. Gabarito aqui, segunda opção. Essa questão número 20 aqui, ela é um pouco complicada e o professor já fez aqui, mas o professor vai comentar com vocês como ele fez. Uma fábrica de bijuteria recebeu uma encomenda de 144 anéis e assim ficou estabelecido que todos os funcionários produziriam a mesma quantidade de anéis dessa encomenda. Antes de iniciarem essa produção, um dos funcionários saiu de licença e por esse motivo, cada um dos demais funcionários precisou produzir 2 anéis a mais do que a quantidade inicialmente estabelecida para cada um deles. Qual foi a quantidade de anéis no total que cada funcionário produziu dessa encomenda? Ô, galera, o primeiro momento é o seguinte. Eu tenho aqui X funcionários e Y anéis por funcionário. Então, o que vocês fazem? Pegam a quantidade de funcionários X, multiplicam por Y, que é a quantidade de anéis produzidas por funcionário, e isso tem que dar 144, é o total da encomenda. O que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar X em função de Y, esse Y vai para o outro lado com a sua operação inversa, e ele passa dividindo, ficando dessa forma. X é igual a 144 sobre Y. Feito isso, a gente vai para o segundo momento. É que um funcionário saiu de licença. X menos 1 funcionários. O que aconteceu, galera? Esses funcionários que restaram lá tiveram que produzir 2 anéis a mais. Y anéis por funcionário mais 2. A gente deve multiplicar e isso nos dá 144. E o que o professor fez aqui agora? Dessa equação número 1 aqui, eu troquei o X por quem? 144 sobre Y. Aí ficamos aqui, galera, em uma equação em Y. Agora a gente faz o chuveirinho, a distributividade. 144 sobre Y vezes Y. Depois, 144 sobre Y vezes 2. E o professor colocou aqui, ó, 144 sobre Y vezes Y nos dá 144. Ah, professor, como que você chegou nisso? Olha o cantinho aqui em cima. 144 Y vezes Y, vapo, vapo. Vocês podem cortar o Y que está no numerador e o Y que está no denominador. E isso nos dá 144, que nem o professor destacou aqui para vocês. Beleza? Feito isso, agora a gente faz o outro. 144 vezes 2 é 288 sobre Y. Beleza? Agora, galera, eu vou multiplicar aqui menos 1 vezes Y, que nos dá menos Y, e depois menos 1 vezes 2, que nos dá menos 2. Isso é igual a 144, é só repetir o que estava aqui em cima, beleza? O que a gente vai fazer agora? Como aqui, galera, tem fração, e quem quiser relembrar como resolve equações com frações, vai subir um card aqui do 7º ano, isso vai ajudar muito vocês, beleza? A gente coloca aqui todo mundo sobre o denominador 1, o único que tem denominador é o 288 e é o Y. Então, a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum de Y em 1, que dá quem? Y. Beleza? E agora a gente volta dividindo. Y divide por 1 é Y. Y divide por Y é 1. Y divide por 1 é Y. Y divide por 1 é Y. Y divide por 1 é Y. Esses resultados a gente multiplica pelos seus respectivos numeradores. Y vezes 144 é 144Y. 1 vezes 288 é 288. Y vezes Y, Y ao quadrado. Não se esqueçam de colocar o negativo. Y vezes 2, 2Y. Y vezes 144, 144Y. Que nem o professor colocou aqui embaixo, galera. Explicado isso,
E quando a gente utiliza esse método de tirar o mínimo múltiplo comum de todos os termos, vapo. O denominador, que é o mínimo múltiplo comum de um y, a gente some com ele. E sobra só isso daqui, que está aqui para vocês, no canto superior direito. 144y mais 288 menos y² menos 2y é igual a 144y. Agora a gente vai escrever isso daqui como uma equação do segundo grau. Vai colocar tudo igual a zero, como a gente fez na atividade número 1 desses exercícios, beleza? Esse 144y passa para o outro lado, com a sua operação inversa. O que sobra aqui? Não sobra nada, sobra zero. Aí ficamos com tudo e o 144y veio para cá negativo. Observe com o professor. Agora, galera, a gente vai juntar os termos semelhantes. Esse 144y e esse daqui, um é positivo e o outro é negativo. Vapo. Pode sumir. Sobrando quem? Menos y² menos 2y mais 288 é igual a zero. Nesse caso, o coeficiente A que acompanha o termo ao quadrado vale 1, vale menos 1. O coeficiente B que acompanha y, o termo elevado a 1, vale menos 2. E o C, que não acompanha nem y² nem y, que é o 288, é o valor de C. Pronto até aqui, galera? Pronto, né? Agora é delta, é o discriminante, b² menos 4ac, substitui b, a e c, e vocês vão encontrar 1156, como o professor encontrou aqui. Aqui, galera, em Bhaskara, em y aqui, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, eu só fiz um. Eu fiz só o valor que dá positivo. Vai dar um y positivo e um y negativo. O y' do professor, eu utilizei aqui antes da raiz. Antes da raiz, eu utilizei o menos aqui. Se eu utilizasse o mais, daria aqui uma outra raiz, só que negativa. Daria menos 18. E isso não é importante para a gente. O importante aqui é a quantidade de anéis positiva. Então, y nos deu quanto? Mais 16. Esse aqui não é o resultado. Por quê? Como um funcionário passou mal, cada um dos funcionários que ficaram na fábrica precisaram de fazer o quê? A quantidade de anéis mais 2. 2 anéis a mais. Então, por isso que o professor colocou aqui y mais 2, que é 16 mais 2, que é y, né? 16 mais 2, que dá quem? 18. Por isso, o gabarito aqui é a última opção. Atividade número 21. A imagem abaixo representa o momento em que um bombeiro, usando uma escada com 20 metros de comprimento, agiu para apagar um incêndio em um prédio. Então, pessoal, o corpo de bombeiros está aqui, ó. O caminhão de bombeiros está aqui. Essa escada tem 20 metros, como o professor colocou aqui. E observem que a escada em cima do caminhão até o chão tem 2 metros. Isso aqui tem 2 metros, tá? Observe com o professor que a distância entre o caminhão até o prédio é de 16 metros, tá bom? É a mesma distância que esse tracinho preto aqui que o professor colocou, 16 metros, tá beleza? Então, galera, eu tenho aqui um triângulo retângulo de lados 16, 20, e esse lado aqui que eu não sei, que é um pedaço aqui do prédio, eu vou chamar ele de x, beleza? Eu vou descobrir esse lado aqui ainda através do teorema de quem? Através do teorema de Pitágoras. Então vamos lá. O quadrado da hipotenusa. Professor, quem que é a hipotenusa? Ô galera, circula aqui o ângulo de 90 graus, a hipotenusa está de frente, é o 20. Sempre a hipotenusa fica de frente para o ângulo de 90 graus. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso que está aqui é a mesma coisa que isso aqui, galera. Tem aluno que confunde, mas eu vou colocar dessa forma aqui. É tipo eu girar a igualdade. Agora vocês vão poder observar melhor. X ao quadrado mais 16 ao quadrado. 16 ao quadrado é 16 vezes 16. Isso nos dá 256
é igual a 400. X ao quadrado, pega esse 256, passa para o outro lado com a operação inversa. É 400 menos 256. X ao quadrado é igual a 144. Esse expoente 2 passa para o outro lado com a sua operação inversa. X é igual a raiz quadrada de 144. Seria mais ou menos raiz quadrada de 144. Porém, como estamos utilizando unidades de medidas de comprimento, a gente coloca o valor positivo. E a raiz de 144 é 12 metros. Ou seja, do bombeiro até esse pedaço aqui, onde eu marquei aqui, vale X, vale 12 metros. Mas eu quero que vocês observem o seguinte. Aqui à altura do chão, aproximadamente, o bombeiro estava no momento em que agiu para apagar o incêndio. Ô galera, o bombeiro estava aqui. Aonde eu coloquei aqui para vocês, ó, esse pontinho aqui, até o chão. O problema é o seguinte, essa altura aqui, ela vai ser X mais quem? Mais 2 metros. O H, a altura dele do chão, vai ser X mais 2 metros. E o X é 12. 12 mais 2, isso nos dá 14 metros. Gabarito aqui, galera, terceira opção. Atividade número 22. Ô, galera, eu tenho aqui uma fração em que o numerador é uma expressão algébrica e o denominador também é uma expressão algébrica. E a gente vai fatorar. O que é fatorar? É simplificar, é fazer o vapo-vapo. Como assim, professor? E eu só posso fazer isso, galera, quando eu tenho multiplicação. Eu tenho soma em cima e soma embaixo. Então eu vou utilizar quem aqui? Eu vou utilizar o fator comum em evidência. O professor faz isso daqui. Primeiramente, fatora o numerador, depois fatora o denominador. Observe com o professor que eu tenho aqui 3xy, já está fatorado. Tudo isso aqui é multiplicação, mais 2 vezes 3, o 6 aqui é 2 vezes 3. É a sua fatoração. XZ. Embaixo, 3xz mais xyz. Ô galera, a fatoração que eu vou fazer aqui, o fator comum em evidência, eu vou utilizar apenas um no numerador e apenas um no denominador. Eu sei que o 3 aparece aqui e aparece aqui na outra parcela, mas não vou utilizar ele. Observe com o professor. Eu tenho o x aqui, ele aparece aqui e aparece aqui. A mesma coisa no denominador. Ele aparece aqui e ele aparece aqui. Então, a gente vai colocar ele em evidência. Dessa forma, coloquei o x em evidência. Ah, professor, por que você não colocou o 3 no numerador e o z no denominador também junto com o x? Ô, galera, não ia nos favorecer, não ia nos ajudar a simplificar. Então, eu tiro o x aqui no numerador, ele fica aqui, ó, fora do parênteses. Vezes o que sobrou, 3y, 3y, mais 2 vezes 3 aqui, eu voltei com 6, 6 quem? 6z. A mesma coisa eu fiz no denominador. Observe com o professor. O x aqui, ele foi para fora do parênteses, x, multiplica. Observaram? Sobrou 3z e yz. O que a gente faz agora? É o vapo-vapo. Corta aqui e corta aqui. Por que vocês podem fazer isso? Porque agora o x, tanto no numerador quanto no denominador, ele multiplica. E sobra quem? E sobra somente isso daqui, galera. O que está dentro do parênteses. 3y mais 6z sobre 3z mais yz. Ou seja, o gabarito aqui é a primeira opção, galera. Entenderam aí o vapo-vapo? Pronto.